Bom dia, senhoras e senhores. Aqui é o deputado Giuseppe Resgo, líder da bancada do Partido Novo na Assembleia Legislativa. Eu estou aqui junto com o deputado Fábio Osterman para anunciar um ato que nós estamos trazendo no dia de hoje para denunciar uma ação ilegal cometida pelo governador Eduardo Leite. Eu só gostaria de confirmar com o deputado Fábio se o áudio dele está ok e com a assessoria se nós temos a apresentação ok também. Da minha parte, tudo certo aqui. Me ouve bem? Todos nos ouvem bem? Se tiver algum problema, aí peço que o pessoal comente aí nos comentários que a gente resolve aqui também. Porque o tema é muito importante, né, Giuseppe? Nesse momento, sem mais mistérios, eu gostaria de anunciar que nós acabamos de ingressar com uma ação popular contra nomeações e concursos públicos anunciados pelo governador Eduardo Leite em áreas não essenciais, ou seja, áreas que não contemplam os setores de saúde, segurança e educação. Só gostaria de solicitar que a assessoria coloque a apresentação, pelo menos eu não consigo ver ela. Aí, agora foi. Agora está entrando. Bom, então nós estamos aqui para denunciar esse ato ilegal do governador Eduardo Leite, como mencionado já pelo deputado Fábio Osterman. Pode avançar, por favor? Pode passar a próxima. Bom, o contexto que o Estado passa não é novidade para ninguém. Nós estamos em um contexto de crise fiscal avançada há muitos anos. Nós temos um descontrole do gasto público há bastante tempo e isso não é algo que surpreende ninguém, justamente pelo fato de que nós passamos por essa crise há bastante tempo. E a comprovação disso é que o governador Eduardo Leite também empenhou muitos esforços ano passado para fazer um processo de aumento de impostos que ele inclusive conseguiu com a sua postergação da majoração das alíquotas de ICMS naquela época. Então esse contexto já é bem conhecido de todos os gaúchos. Temos aí portanto, bom, e qual a saída diante disso? E a nossa bancada sempre fez questão ao longo desses mais de 2 anos de mandato de frisar e apresentar saídas, reforçar o fato de que a saída para o Rio Grande do Sul não é aumentar impostos, não é cobrar uma fatia de contribuição ainda maior da população gaúcha, mas sim reduzir gastos públicos, realizar reformas fiscais contundentes, fazer privatizações e, não menos importante, não aumentar despesas. E na contramão de tudo isso, disso que nós mencionamos, o governador Eduardo Leite, no dia 14 de janeiro deste ano, anunciou novos concursos públicos de nomeações, totalizando 3.688 vagas, completamente ao contrário daquilo que o Estado precisa para sair dessa crise fiscal, de redução de despesas. O governador anuncia o contrário, né? Novas contratações, novos gastos, novos aumentos de despesas aqui no Estado. Vamos explicar bem do que tratam essas novas nomeações e concursos públicos. Das 3.688 vagas, 2,4 mil são de áreas essenciais, saúde e educação. O restante, mais de 1.200 vagas, são 109 vagas para a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, 16 vagas para a Fundação OSPA, ou seja, a Orquestra Sinfônica Estatal do Rio Grande do Sul, 72 vagas para o IPPrev, Instituto de Previdência do Estado, 98 vagas para o IP Saúde, 10 vagas para a CEASA, Central de Abastecimento do Estado, 676 vagas para a Secretaria do Planejamento, a CEPLAG, e já houve 220 nomeações na Cefaz desde o anúncio do governador em janeiro, e também 39 nomeações na CEPLAG, totalizando 1.200 vagas que não abrangem essas áreas essenciais. E aí algumas pessoas podem me perguntar, né, qual que é o problema? O que vocês estão atacando nesse momento? Bom, só a questão do Estado estar em crise fiscal grave há muito tempo e está anunciando concursos para áreas não essenciais, já por si é um problema. E aliado a isso, nós temos uma proibição legal, ou seja, a lei do Brasil não permite que sejam feitas essas nomeações e concursos neste momento no Rio Grande do Sul, por conta de algo muito simples que nós vamos explicar ao longo dessa live. Os estados que têm uma despesa de pessoal acima do limite
estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem fazer concursos e nomeações em áreas não essenciais. E é exatamente essa situação que o Rio Grande do Sul passa nesse momento. Nós já ultrapassamos o limite de gastos permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal com gasto de pessoal. Então, nós não poderíamos estar fazendo essas ações nesse momento. E o que exatamente diz a Lei de Responsabilidade Fiscal? Bom, no seu artigo 20, a LRF estipula que o limite máximo para o comprometimento de receita corrente líquida do Rio Grande do Sul com a despesa com pessoal para o Poder Executivo é de 49%. No artigo 18, a LRF determina como esse limite deve ser calculado, ou seja, o que deve entrar como receita e o que deve entrar como despesa. E aí, no artigo 22, a lei fixa ali o que acontece no caso de que o limite seja descumprido, né? A despesa total, se ela exceder o limite, que é justamente o caso que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul, nesse exato momento, é vedado ao Poder Público, Poder Executivo Estadual, fazer provimentos de cargos, novas admissões, contratações de pessoais, ressalvado casos de reposição em áreas essenciais, que é educação, saúde e segurança. Ou seja, o ato ilegal aqui é fazer nomeações e concursos para áreas consideradas não essenciais, e é justamente aqueles 1.200, aquelas 1.200 vagas que foi anunciado pelo Fábio nos slides anteriores. E aqui a gente pode ver claramente o que acontece, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela coloca esse limite que nós mencionamos. 49% da receita corrente líquida é o limite de gasto com pessoal. Receita corrente líquida é o valor que o Estado tem no seu caixa depois dos repasses obrigatórios. É a receita que o Estado tem para fazer os seus gastos. E ele só pode gastar 49% disso com pessoal. O problema é que o Rio Grande do Sul gasta hoje, nesse momento, 53%, ou seja, aqueles limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal trazem se aplicam sim nesse momento e o Estado não poderia fazer novos concursos para áreas não essenciais. E como é que o Estado do Rio Grande do Sul dribla essa proibição de uma lei federal? Vocês devem estar se perguntando. Bom, basicamente, o nosso Estado se vale de um cálculo de gasto com pessoal feito pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado, que é justamente a entidade de controle dos gastos públicos no estado do Rio Grande do Sul, que vem trazendo uma forma diferente de cálculo desde 2001. E esse cálculo ele é ilegal, ele viola a Lei de Responsabilidade Fiscal também, ele faz uso daquilo que se convencionou chamar de contabilidade criativa, e que no passado derrubou uma presidente da República já. A metodologia do TCE ignora da despesa de pessoal gastos com pensões, assistência médica, auxílio refeição, auxílio transporte, auxílio creche, bolsa de estudos, auxílio funeral, abono de permanência e também o imposto de renda retido na fonte. Volta no slide anterior para a gente fazer um comentário que eu acho importante. Percebam, o Tribunal de Contas ele não considera a despesa de pessoal tudo aquilo que está escrito ali. Então, um gasto com pensão, por exemplo, o Tribunal de Contas não conta como gasto de pessoal. Então, imaginem, um servidor público, ao longo da sua carreira, recebendo seu salário, é considerado gasto com pessoal. Caso ele se aposente, ele continua sendo considerado gasto com pessoal. Mas caso, porventura, um servidor, um policial militar, por exemplo, venha a falecer e a sua família herde uma pensão daquele que era o salário do policial, o Tribunal de Contas não considera isso gasto com pessoal. Se não é gasto com o pessoal, é gasto com o quê, afinal de contas, né? É por isso, justamente, que nós estamos dizendo que é uma contabilidade criativa e que a Lei de Responsabilidade Fiscal deixa claro que isso tinha que ser contabilizado como despesa com o pessoal e, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul se faz essa curva feita pelo Tribunal de Contas. Passa para o próximo, por favor. E aqui, se vocês forem ver, o critério da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o critério da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera, segundo o seu cálculo, que é o cálculo correto, que o Rio Grande do Sul gasta 53% da receita corrente líquida com o pessoal. E o Tribunal de Contas, fazendo essa contabilidade criativa, desconsiderando alguns gastos que são com o pessoal, ele reduz artificialmente esse número para 42%, e aí, portanto, o Estado maquia aquilo que está acontecendo e ficaria dentro dos limites, só que, na realidade, isso não muda em nada os fatos, é só uma forma de burlar essa obrigatoriedade da legislação. Percebam, pessoal, que aqui a gente não está falando de uma diferença pequena, a gente está falando de mais de 10 pontos percentuais entre esses dois critérios. E isso, pode passar o próximo slide,
é reconhecido pelo próprio Poder Executivo, pelo próprio governador Eduardo Leite nas suas manifestações oficiais. Vamos passar um vídeo aqui muito rapidinho para vocês conferirem. E foi o caso do Rio Grande do Sul, fizeram contabilidade sua, desconsiderando alguns itens para efeitos de lei de responsabilidade fiscal. O que eu quero dizer aqui? O limite lá é cerca de 48% na despesa com pessoal, e para dizer que cumpre, desconsidera gastos como, por exemplo, o imposto de renda retido na fonte, que é um gasto da folha de pagamento, mas que como ele volta para o Estado, porque esse imposto de renda retido na fonte é a receita estadual, eles descontavam esse valor. Então, mas é considerado pela Secretaria do Tesouro Nacional, sim, como despesa de pessoal. E nós temos que fazer esse ajuste. Só que esse ajuste vai significar não passar um pouco a lei de responsabilidade, vai significar passar muito, talvez até 10 pontos percentuais. Pois Bom, bem. então, como vocês puderam ver, o governador sabe que o critério correto é o critério da Secretaria do Tesouro Nacional. Ele sabe que esses descontos feitos pelo Tribunal de Contas criam uma sensação de que o Estado já resolveu o seu problema fiscal, que não é verdade, e ele sabe muito bem que a lei de responsabilidade fiscal não permite que ele faça concursos e nomeações nesse momento. E isso não só o governador atual, como também o governador passado, né? Desde o final de 2015, o Poder Executivo do Estado ele vem se manifestando a favor da metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional para fazer o cômputo correto das despesas de pessoal. Ou seja, isso é algo que há muito tempo se sabe no Rio Grande do Sul e agora, convenientemente, o governador esquece e não aplica isso que ele mencionou nessa entrevista ano retrasado sobre o cálculo da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas. E é por isso que estamos ingressando, aliás, acabamos de ingressar, já está no sistema do Poder Judiciário, a nossa ação popular contra nomeações e concursos públicos em áreas não essenciais. E os objetivos dessa ação popular são muito claros. Em primeiro lugar, anular o ato administrativo de nomeação de novos servidores, efetivado em 15 de janeiro desse ano, suspender imediatamente a abertura de novos concursos para áreas não essenciais, ressalvando que não há qualquer implicação para os concursos e nomeações para áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. E o impacto dessa nossa ação popular nas contas públicas é muito relevante e é muito grande. É um impacto de pelo menos 133 milhões de reais. Tá? E o benefício principal disso tudo por ano é o fim dessa maquiagem fiscal que enfraquece aí o nosso controle fiscal nos últimos anos e atrasa reformas, corrói as contas públicas nos últimos anos. A gente precisa urgentemente mudar esse cálculo e não pode ficar fingindo que o nosso Estado já resolveu os seus problemas fiscais, porque ainda não resolveu. Para finalizar, é importantíssimo deixar alguns pontos claros aqui. Em primeiro lugar, a nossa ação proposta não é contra concursos públicos em geral, e nem muito menos contra servidores. A nossa ação é em favor da responsabilidade fiscal, cuja falta no estado do Rio Grande do Sul tem nos levado a esse tipo de situação que a gente vive hoje, de degradação dos serviços públicos, de atraso na remuneração de servidores e de falta de valorização dos bons servidores. Afinal, a sustentabilidade do serviço público depende diretamente da nossa situação fiscal. A contabilidade criativa, hoje colocada em prática, é ilegal e vem corroendo as contas públicas do Rio Grande do Sul ao longo dos últimos anos, porque, como o Giuseppe disse, ao criar uma falsa sensação de que a situação não é tão ruim assim e que por conta disso a gente pode seguir fazendo novos concursos públicos, empenhando novos gastos, fazendo concurso para a orquestra sinfônica e assim por diante. Caso o executivo reduzisse o gasto de pessoal atualmente empenhado em 53,1% para o limite máximo de 49%, nós economizaríamos anualmente 1,8 bilhão de reais por ano, ou seja, mais do que o custo mensal da folha salarial do executivo, que até pouco tempo atrás estava em atraso. Então, diante disso tudo, acreditamos que o tema é grave, o tema merece a atenção da sociedade gaúcha, da opinião pública e da imprensa, e vamos estar divulgando maiores informações, maiores dados ao longo dessa semana.
Não sei se a gente tem perguntas aí, Juarez. Temos uma pergunta do jornalista Paulo Egídio, que questiona: os deputados do Novo criticaram recentemente decisões judiciais que interferiram em decisões políticas, como nos casos da retomada das aulas e da cogestão. Por que tentar barrar essas nomeações também na justiça? Não haveria como barrar as nomeações através de movimentos políticos? Quer responder, Giuseppe? Posso responder. Obrigado pela pergunta, Paulo Egídio, da Gaúcha ZH. O nosso questionamento quanto às decisões tomadas recentemente da Justiça, aqueles que suspendem a cogestão, voltam às aulas, enfim, simplesmente pelo fato de que essas decisões não tinham amparo legal algum. A lei não fazia com que o juiz tivesse o direito de intervir numa ação discricionária do chefe do executivo. O governador Eduardo Leite ele tem autonomia para guiar a forma do combate à pandemia. Se ele quiser fazer o sistema de cogestão, bandeira preta, vermelha, laranja, isso é de responsabilidade do governador e a lei ampara ele para fazer isso. Diferentemente do ato que nós estamos questionando agora, que é um ato flagrantemente ilegal, e aí sim que é a função da justiça de fazer com que a lei seja cumprida. A lei de responsabilidade fiscal é muito clara nos seus critérios e nos limites, e ela deve ser sim cumprida. O governador não pode descumprir a lei, e aí sim que é o momento de se acionar a justiça, para que a lei valha para todos, principalmente no momento aí onde ela está sendo flagrantemente descumprida. Perfeito. É muito importante traçar essa distinção, porque seguramente esse questionamento pode vir. A bancada do Partido Novo tem se posicionado de forma muito contundente contra o ativismo judicial voluntarista de juízes que buscam, por meio da sua caneta, usurpar poderes de outras instâncias. Nesse caso, nós estamos provocando o Poder Judiciário para que faça um controle de legalidade à luz de uma lei federal. Algo, portanto, absolutamente diferente do que foi feito nesse último final de semana, quando um juiz de primeira instância buscou, por uso da sua caneta, arbitrariamente, derrubar uma decisão do Poder Executivo. Se me permite complementar mais uma Claro. vez, Fábio, acredito que aqui é uma questão de separação de poderes, né? Nós acreditamos que o Poder Judiciário tem sim a sua função, e justamente por isso que já o acionamos em diversas situações, onde nós solicitamos que a lei seja cumprida. A diferença da crítica que nós fazemos é quando o Poder Judiciário excede os seus limites legais e passa por cima dos outros poderes, tentando se arrogar uma responsabilidade maior do que os outros e tentando governar o Estado. Se o governador Eduardo Leite traz um projeto aqui ao parlamento em que nós somos derrotados, nós votamos contrariamente, nós não vamos tentar fazer com que a justiça passe por cima daquilo que foi decidido pelo parlamento. Diferentemente desse caso, que é um ato manifestamente ilegal, e aí sim a justiça tem que tomar a atitude para poder suspender esse tipo de ato pelo governador. Bom, isso posto, sem mais delongas, tem gente perguntando aqui nos comentários sobre se nesse caso não caberia um pedido de impeachment ao governador. Bom, a nossa bancada acredita que a gente precisa lidar com a devida cautela em relação a um tema tão sério como esse, mas acredito que se houver a confirmação por parte do judiciário de que o governador está infringindo a lei, fica caracterizada, por óbvio, um crime de responsabilidade, se ele insistir em manter esse caminho. Mas lembrando que um pedido de impeachment pode ser protocolado por qualquer cidadão no pleno uso e gozo dos seus direitos políticos e que pode ser protocolado na Assembleia Legislativa. A nossa bancada, inicialmente, está propondo essa ação popular, que também é uma ação que pode ser proposta por qualquer cidadão. Inclusive, nós estamos propondo no CPF do Fábio Osterman e no CPF do deputado Giuseppe Riesgo, como cidadãos brasileiros, mas também deputados que fazem uso do seu dever de fiscalização, que, inclusive, é algo que aparentemente não é levado tão a sério por muitos, né? Mas que na nossa concepção é a principal função do Poder Legislativo: fiscalizar e limitar o exercício arbitrário do poder por parte do Poder Executivo. Então a gente vai seguir com a nossa proposta de fiscalização coerente, transparente e independente, acima de tudo, sempre buscando o melhor para o Rio Grande do Sul, e não simplesmente para o governo ou para a oposição ao governo. Fábio, eu creio que seja isso. Os comentários podem ser novamente direcionados a nós. Nós vamos passar nos próximos dias tratando desse assunto. É um assunto que não se esgota aqui. Essa live foi para anunciar aquilo que vai ser feito.
muita gente nos cobra, né, o que vocês vão fazer? Bom, nós estamos tomando uma atitude nesse momento contra um ato ilegal e para demonstrar para a sociedade gaúcha que a responsabilidade fiscal é fundamental e nós não podemos ter aumentos de impostos dizendo que o Estado passa por problemas fiscais e logo após, algumas semanas depois, nós temos anúncios de novas contratações e novos gastos em áreas não essenciais. Isso é de uma incoerência muito grande e o Novo está sempre aqui disposto a exigir que os governadores cumpram com as suas responsabilidades e se atenham à responsabilidade fiscal, reduzindo despesas para que o cidadão não seja tão punido e tão prejudicado por conta dos altos gastos feitos pelo governo do Estado. É isso aí, pessoal. Sigamos em frente. Contem com o Novo. Grande abraço a todos e vamos em frente.